Olá, me chamo professora Andresa e vou estudar com vocês hoje a progressão geométrica. Como temos ouvido falar, o Covid-19, sigla para o coronavírus, surgiu na China em meados de dezembro de 2019 e desde então vem fazendo vítimas e levando parte dessas vítimas a óbito pelo mundo inteiro. Segundo o boletim divulgado em 9 de abril de 2020 pela Secretaria de Saúde do Acre, a CESACRE, no Acre já somam 62 casos de coronavírus, além de 2 óbitos em decorrência desse vírus. O grau de contágio é muito alto. Sendo assim, os gráficos de contaminação com o tempo apontam que a doença cresce a uma progressão geométrica, ou seja, os casos se multiplicam a uma razão e apresentam resultados cada vez maiores. Mas, afinal de contas, o que é uma progressão geométrica? Você já ouviu falar? Sabe no que ela se aplica no dia a dia? Pense um pouquinho. A progressão geométrica é um conjunto ordenado de números em que, multiplicando uma mesma constante a cada termo, nós obtemos o termo posterior. Mas e o que é uma constante? E o que é um termo? A constante, gente, é um número cujo valor é inalterável e ela também é considerada a razão da progressão geométrica. Observe na imagem a seguir. Nesse exemplo, a nossa constante é igual a 2. Observe que, quando eu multiplico essa constante a cada termo, eu obtenho como resultado o valor do termo posterior. Ali, por exemplo, 2 vezes 2 igual a 4, 4 vezes 2 igual a 8, 8 vezes 2 igual a 16 e assim sucessivamente. Agora volta um pouquinho aqui comigo. Na progressão geométrica, a razão é representada pela letra Q, que significa quociente. Para quem não lembra, quociente é o resultado de uma divisão. E essa razão, na progressão geométrica, ela é o resultado da divisão entre um termo, a partir do segundo, pelo seu termo anterior. Observe na próxima imagem. Veja bem, temos aí a nossa progressão geométrica e quando eu escolho qualquer termo a partir do meu segundo termo e divido pelo termo anterior, eu obtenho como resultado o número 2. 4 dividido para 2 é 8, 4 dividido para 2 é 2, 8 dividido para 4 é 2, 16 dividido para 8 é 2 e assim sucessivamente. Observando aí, nós temos a fórmula da razão, tá? Nós vamos ter que Q é igual a N dividido por AN menos 1. Esse N que você vê na fórmula, ele representa a posição do termo na sequência. Por exemplo, vamos supor que eu escolhi ali o termo que ocupa a segunda posição na minha sequência, que é igual a 4. Consequentemente, eu devo dividi-lo pelo termo anterior a ele, que no caso do nosso exemplo é igual a 2. 4 dividido por 2 igual a 2. E se nós fizermos isso para qualquer um termo, nós vamos sempre obter como resultado o valor da nossa razão, que é a nossa mesma constante que a gente viu, que é o valor inalterável. Volta um pouquinho aqui comigo. Já os termos de uma progressão geométrica são os números que compõem essa sequência. E eles costumam ser indicados conforme a imagem que você vai ver agora. Nós vamos ter aí A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente, até o nosso enésimo termo. Mas o que significa cada elemento desse? A1 representa o número que vem na primeira posição da nossa sequência, no caso da nossa progressão geométrica. A2 representa o número que vem na segunda posição, A3 representa o que vem na terceira posição e assim sucessivamente, até o nosso enésimo termo. Esse enésimo termo, ele vai representar
um número que esteja em qualquer posição da nossa sequência. Por isso, ele é determinado como termo geral da progressão geométrica. Volta um pouquinho aqui comigo. O termo geral da progressão geométrica é uma expressão que pode ser usada para encontrar um termo qualquer da progressão, independente da posição que esse termo ocupe. Nós conseguimos fazer isso através da fórmula que você vai ver aí na sua tela. Vamos ter aí, o nosso enésimo termo, ou o nosso termo geral, é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. O que significa cada elemento desse? A n nós já vimos que é o nosso enésimo termo, ou seja, ele vai representar um termo que se encontra em qualquer posição da nossa sequência. A1 é o primeiro termo da nossa sequência, Q é a nossa razão, ou seja, vai ser aquela constante que eu multiplico a cada termo para obter o próximo, e n é a posição do termo na sequência, ou seja, a posição do termo que eu desejo encontrar. Volta um pouquinho aqui comigo. É possível também nós realizarmos a soma de determinados termos de uma progressão geométrica, ou seja, nós conseguimos somar uma determinada quantidade de elementos que compõem essa progressão geométrica. Para isso, eu preciso observar o seguinte: se a minha progressão ela é finita, ou seja, se ela possui determinado número de termos na sua sequência, determinado número limitado de termos, ou se ela é infinita, ou seja, ela vai ser composta por infinitos elementos. A gente consegue fazer essa soma através da fórmula que você vai ver na sua tela. Então, nós vamos ter aí, se a nossa progressão geométrica ela é finita, nós utilizamos a seguinte fórmula: Sn é igual a 1 multiplicado por Q menos 1 elevado a n dividido por Q menos 1. E se a PG for infinita, basta eu dividir A1 por 1 menos Q. Cada elemento dessas fórmulas, você vê na relação logo abaixo delas aí, conforme a tela, conforme está na tela. Sn representa a soma dos n primeiros termos de uma PG, A1 vai representar o primeiro termo da nossa progressão geométrica, Q vai representar a razão e n representa a posição do termo nessa sequência. Vamos agora a um exemplo hipotético. A cada dia, por falta de cuidado e de isolamento adequado, pessoas têm se contaminado pelo Covid-19 ao redor do mundo. Supor que, a cada dia, essas pessoas foram contaminadas segundo os termos de uma progressão geométrica de primeiro termo 1 e de razão 3. Isso significa que, no primeiro dia, uma pessoa foi contaminada, no segundo dia, outras 3 foram contaminadas, no terceiro dia, outras 9 e assim sucessivamente. O item A, ele quer saber o seguinte: quantas pessoas se contaminaram no 7º dia? Ou seja, observe só a pergunta. Ele quer saber, volta um pouquinho aqui para mim. Ele nos deu uma sequência, certo? Ele falou que o primeiro termo dessa sequência é igual a 1 e a razão dessa sequência é igual a 3. Ou seja, já sei que essa é a constante que eu vou multiplicar cada termo para obter o termo seguinte. Só que o que a questão nos pede é para identificarmos quantas pessoas teriam se contaminado somente no 7º dia. Observe a resolução aí na sua tela. A primeira coisa que nós precisamos identificar são os elementos da nossa progressão geométrica. Ou seja, nós já sabemos que o nosso primeiro termo é igual a 1, a nossa razão é igual a 3 e n está sendo mostrado igual a 12. Está errado. N é igual a 7. Porque esse é o valor que nós queremos descobrir.
Então, N é igual a 7. Você faça a correção aí, tá bom? Sabendo de cada elemento da nossa progressão geométrica, basta a gente substituí-los na fórmula. Aí está a nossa fórmula, certo? Enésimo termo é igual primeiro termo vezes a razão elevado à posição do termo que eu quero encontrar, menos 1. Substituindo, nós vamos ter aí nosso primeiro termo, que é igual a 1, vezes a nossa razão, que é 3, elevado a n, que é 7, pois queremos descobrir o total de contaminados no 7º dia, menos 1. Resolvendo essa equação, nós vamos chegar aí a um resultado de 729 pessoas contaminadas no 7º dia. Isso significa dizer que no 7º dia, somente no 7º dia, nós tivemos 729 pessoas contaminadas pelo vírus. Agora, voltando ao segundo dispositivo aí, a segunda pergunta. Supondo que no 12º dia a contaminação pelo vírus chegasse ao fim, quantas pessoas teriam sido contaminadas no total? Observe a diferença de uma pergunta para outra. Na primeira, nós descobrimos quantas pessoas foram contaminadas somente no 7º dia. E aí, ele quer saber quantas pessoas foram contaminadas no total, até o 12º dia. Para eu resolver esse dispositivo, eu preciso identificar novamente cada elemento da minha progressão geométrica, tá? Feito isso, identifiquei os elementos, aí basta eu substituir na minha fórmula. Vou ter a minha razão igual a 3, vou ter o meu primeiro termo igual a 1, e esse n insiste em aparecer trocado. Aí ele está igual a 7, mas ele não é 7. Ele é igual a 12, pois estamos procurando o total de contaminados até o 12º dia, tá bom? Faz mais essa correção aí, por gentileza. E embaixo aí nós temos Sn, que representa o valor dessa soma, que é o que nós vamos descobrir agora. Identificado cada elemento da nossa sequência, basta substituirmos na fórmula. A resolução vai ficar dessa maneira que você está vendo. Como a nossa sequência ela é finita, a nossa progressão geométrica ela é finita, então nós vamos fazer uso da fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica finita, tá? Que é essa fórmula que você está vendo aí na sua tela, Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Substituindo cada elemento nessa fórmula, né, por exemplo, A1, que é o primeiro termo, minha razão, que é igual a 3, N, que representa a posição, que é igual a 12, pois são 12 dias, menos 1, que já é da minha fórmula. Substituindo e resolvendo essa questão, esse problema, nós vamos chegar a um resultado de 265.720 pessoas contaminadas no total. Muita gente para 12 dias, né? Então, faça a sua parte, fique em casa e lave bem as mãos. Volta um pouquinho aqui para mim. Bom, gente, hoje nós estudamos sobre a progressão geométrica. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que aproveitem o material que está disponibilizado no nosso portal e até a próxima!